pessoal, bom estar de volta mais uma vez aqui com vocês. Vamos lá, vamos retomar nossos estudos e esse período com novidades, ok? Nós estamos vendo a parte física mecânica. Nós estamos dando velocidade, aceleração, altura, deslocamento, distância. Só que agora nós vamos dar uma parada nos conceitos mecânicos. De acordo com a nova BNCC, nós vamos agora começar uma nova parte bem interessante da física. Nós vamos começar a falar um pouco sobre a ondulatória e também sobre os princípios da ótica. Nós agora vamos dar ênfase à parte ondulatória, o estudo das ondas. Como o nome diz, a ondulatória é o ramo da física responsável por estudar as características e propriedades das ondas. Nós, na aula de hoje, vamos estar focados em definições e classificações das ondas. O que é uma onda e quais são os tipos de ondas que nós estaremos estudando. Muito bem. Por definição, uma onda é uma perturbação que se propaga no espaço, no vácuo, então ela não precisa de meio material se propagar, mas também ela se propaga em meios materiais. Só que tem um detalhe importante. A onda transporta energia. A onda não vai transportar matéria. O transporte de energia se dará através da onda e não transporte de matéria. Tudo bem. A onda não é capaz de originar sozinha. Precisa de uma fonte para começar uma onda. Ela apenas faz uma transferência de uma energia, e uma energia muito especial, chamada energia do movimento, energia cinética. Esse é o tipo de energia que a onda irá transmitir. Portanto, a fonte é o objeto ou o meio que se pode criar uma onda. Nós precisamos de uma fonte para que uma onda se origine. Um exemplo de onda é obtido quando você pega uma pedra e joga num lago. Quando você faz isso, você visualiza uma onda. No caso aí, uma onda bidimensional que se propaga radialmente, partes circulares ao longo do lago. Só que existe também ondas que nós não conseguimos observar, como, por exemplo, a onda de rádio, a onda de televisão, o micro-ondas, ultravioletas. Nós não conseguimos observar. Tem outras ondas que já são mais comuns ao nosso dia a dia, por exemplo, o som e a luz. Também tem características de ondas que nós conhecemos no nosso dia a dia, mas agora nós vamos estudar com mais detalhes cada uma dessas ondas. E hoje, o foco principal será a classificação de ondas. Existem 3 tipos de classificações. As ondas podem ser classificadas quanto à natureza da onda, quanto à direção de vibração e quanto à direção de propagação. São 3 diferentes classificações de ondas. Nós vamos agora estudar cada uma delas de uma maneira bem pausada e calma. Primeiro, classificação de ondas quanto à natureza. São 2 tipos de classificação. A onda pode ser chamada de mecânica. O que é uma onda mecânica? Uma onda mecânica é uma onda que precisa de um meio para se propagar. Eu preciso ter um objeto, um meio para que haja uma propagação de uma onda mecânica. O exemplo clássico de uma onda mecânica é o som. Vamos aqui observar esse videozinho produzido Observe essa pela caixa de Khan som. Se Academic. ligarmos, ela produz som. A forma como essa caixa emite o som é movendo a parte da frente da caixa, chamada diafragma, para trás e para frente de maneira bem rápida. Os cientistas preferem usar a palavra oscilação para se referir a esse movimento para trás e para frente de um objeto. Esse objeto oscila de maneira muito rápida para o olho humano ver. Mas se eu colocar um pedaço de papel no alto-falante, nós vemos que o diafragma está oscilando porque ele começa a esbarrar no papel e esse papel começa a dançar. A oscilação do alto-falante também faz com que o ar ao seu redor também se mova para frente e para trás. Mas aqui a coisa se torna interessante. Na verdade, o ar que fica ao redor não viaja para longe do alto-falante. As moléculas de ar que estão em volta apenas oscilam para frente e para trás. Então, como você pode ouvir um som de um alto-falante se o ar que fica próximo a ele, na verdade, não chega até os seus ouvidos? Pois bem, a razão é que o ar oscilante que fica em frente ao alto-falante faz com que o ar em frente a ele também oscile para frente e para trás.
E isso faz com que as moléculas de ar que estão em frente a essa outra molécula de ar também oscilem, até que, finalmente, as moléculas de ar que estão próximas aos seus ouvidos e próximas aos seus tímpanos, por exemplo, comecem a oscilar também para frente e para trás. Este ar oscilante que está ao lado da sua orelha e está se movendo tem energia cinética. Assim, ele pode transferir energia para o seu tímpano. E aí você consegue perceber isso como sendo som. Então esse alto-falante é capaz de transmitir energia através do ar, mas sem ter que realmente transportar o próprio ar. E esse é o fato importante para que eu possa afirmar novamente. A energia está viajando por todo esse quarto, mas o próprio ar não está fazendo essa viagem. O que está viajando ao redor do quarto, na verdade, é a perturbação que está dentro dessas moléculas de ar. Se fosse o ar viajando pelo quarto, isso seria melhor caracterizado não como um som, mas sim como um vento. Então, é por isso que chamamos de som a uma onda sonora, porque compartilha as características que definem uma onda, que é o quê? Ser capaz de transportar a energia através de um meio, mas sem ter que transportar esse próprio meio. Meio é uma palavra aí chique para o material ou substância através do qual uma onda se desloca. O ar é um meio típico de situações que envolvem as ondas sonoras. Mas as ondas sonoras também podem viajar através de vários tipos de materiais diferentes. Por exemplo, a água, metal ou mesmo carne humana e osso. E o fato do som viajar através da carne humana e do osso explica algo que você sempre quis saber, que é por que as nossas vozes parecem tão diferentes em gravações de áudio e vídeo. A razão para isso é que quando estamos falando com alguém, nós realmente ouvimos nossa voz de duas maneiras distintas. Nós ouvimos a onda sonora que viaja da nossa boca através do ar até a nossa orelha, mas também podemos ouvir a vibração da onda sonora que viaja através da nossa carne e dos nossos ossos. Ela segue pelo nosso crânio e chega até o nosso tímpano. Mas em uma gravação de áudio ou então de vídeo, a única parte que está sendo gravada é o som que atravessa pelo ar. Então, quando você ouvir a sua voz reproduzida num aparelho sonoro, você só ouve o que as outras pessoas ouvem quando você fala. Então, a notícia ruim é que sim, o que você ouve em gravações de áudio e vídeo é o que as outras pessoas ouvem quando você emite um som. É a sua voz verdadeira, mas a boa notícia é que a maioria dos seus amigos só ouviram esse tipo da sua voz. Logo, eles não acham isso estranho, a não ser que você de fato tenha uma voz bem estranha. Nesse caso, eu vou parecer pretensioso, mas eu quero te lembrar que você não deve se preocupar com o que as pessoas acham de você, de qualquer forma, é ou não é? Então não perca seu tempo com isso. E nos vemos no próximo vídeo. Bem, essa é a característica de uma onda mecânica. Precisa de um meio para se propagar. Agora, existem outras ondas que não precisam de meio para se propagar. Por exemplo, as ondas eletromagnéticas. São dois tipos de ondas. A mecânica precisa de meio e a eletromagnética que não precisa de um meio para se propagar. Exemplo, raio-x, onda de rádio, de TV, do celular, do radar, televisão. Existem vários tipos de ondas eletromagnéticas. Exemplos aí, o raio-x foi, bloqueou e passou. A onda de rádio, a radioastronomia, a onda de rádio também para estudos astronômicos. E aqui é o radar ou sonar. Existem vários tipos de ondas eletromagnéticas que nós vamos estudar com mais calma daqui para frente. Então, dois tipos de onda quanto à natureza. Mecânica, precisa de meio, e eletromagnética, que não precisa de meio. Existe também outra classificação, quanto à direção de vibração. As ondas podem ser classificadas como ondas transversais, são ondas que vibram perpendicularmente à propagação. Vocês lembram o que quer dizer perpendicular? Ortogonal, 90 graus. Existe uma perpendicularidade na direção da onda e na direção da oscilação da onda. E ela também pode ser uma onda longitudinal, onde a vibração vai de acordo com a propagação da onda. Para poder explicar isso, eu, se estivesse fisicamente em sala de aula, iria apresentar o que algumas pessoas já devem ter visto como um brinquedo, como um joguinho, uma brincadeira. Já viram isso? Provavelmente já ganharam de brinde em algum aniversário. Só que eu vou fazer uma utilização um pouco mais nobre sobre esta mola. Para isso, assistam o vídeo abaixo. A primeira vibração será transversal. Esse é o movimento da onda. E você vai ver que ele vai oscilar, olha só, perpendicularmente. A oscilação é nesse sentido
e o movimento é nesse sentido, formando 90 graus. Agora ele vai fazer uma vibração longitudinal. Está vendo que a onda e a vibração acontecem no mesmo sentido? Então, repetindo, quando a onda é transversal, olha para a onda se movimentando e olha para a oscilação, 90 graus entre elas. Transversal. Longitudinal, agora vai ser a longitudinal, ó, vai ao sentido do movimento. Aqui está a onda e aqui está o movimento da onda. Ok? Então, quanto à direção de vibração, transversal, que forma 90 graus, e longitudinal, que se dá ao longo da propagação da onda. Muito bem. E a última classificação é quanto à direção de propagação. Ela pode se propagar em uma única direção, unidimensional, esse exemplo da nossa corda aí. Ela se pode propagar bidirecional, duas direções. Um exemplo clássico é a da pedra que caiu no lago e ela se propagou, olha para a figura aí, em duas dimensões. E a última, a tridimensional. O som é uma onda tridimensional, a luz é outra onda tridimensional. Percebam vocês que a luz vai se propagar em todas as direções e sentidos, nas três direções e sentidos. Portanto, tridimensional. Repetindo, nós temos três classificações. Quanto à natureza, ela pode ser uma onda mecânica, que precisa de meio para propagar. Ela pode ser uma onda eletromagnética, que não precisa de meio para se propagar. Quanto à direção da vibração, ela pode ser transversal ou longitudinal. E, finalmente, quanto à direção de propagação, uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões. Nós, na aula de hoje, só queremos que você saiba essa classificação das ondas. Guarde, anote, tire um print dessa tela, que ela vai ser muito importante para a gente. E eu vou dar uma dica. Guarde bem os exemplos que estão colocados aqui, ok? Até a nossa próxima aula. Foi bom estar com vocês de novo. Tchau, gente!